na nossa região formiga contemplada, né? Então, esse é o título do programa. Mas para nós, quando nós abrimos o simulado através do site da Caixa, o Arco já passou o site da Caixa, www.caixa.gov.br. Esse é o site da Caixa, você entra no link, onde é que fica simulador e faz a sua simulação. Ele vem em forma de valor de subsídio de complemento, está certo, Eduardo? Esse valor de subsídio de complemento é o mesmo que você estivesse morando em Formiga, só que muda de nome. Por quê? O foco do programa, o título do programa é Minha Casa Minha Vida. Prova disso que o gerente de Arcos trouxe uma série de carteirinhas para vocês, né? Dessas aqui, presidente, por favor, do Minha Casa Minha Vida, e o foco é o mesmo, ele não muda. Ele muda a titularidade, ele está lá com valor, subsídio e complemento. É para atender uma faixa de renda. Vocês viram que até a faixa de R$ 1.700 aproximadamente R$ 1.700, né? E Ronaldo, a vantagem do programa, não se iludam, a vantagem do programa é atender a atividade fim que o programa se propõe, qual seja, construir casa, fazer gerar riqueza na cidade, gerar emprego e renda na cidade, e a cidade da Iguatama deu um salto de qualidade através dessa iniciativa do presidente Tadeu, dos vereadores de Iguatama. Depois, provavelmente, a gente vai estar junto aí com o pessoal da prefeitura, que infelizmente não puderam estar aqui conosco. A gente vai estar junto. O objetivo é tratar todos iguais. A Caixa não tem distinção. Tanto Câmara, quanto Prefeitura, quanto sociedade, todos são clientes bem-vindos, todos têm que ser atendidos da melhor forma possível. E eu vou até botar uma caixinha de sugestões lá na Pimentel Imóvel, para a hora que a pessoa acabar de ser atendida, ela preencheu um questionário que ela foi bem atendida, e eu tenho que dar esse feedback, esse retorno para o nosso gerente. Ele espera que eu faça um trabalho à altura da sociedade, à altura do que a sociedade espera dos serviços da Caixa, né? Espero ter respondido sua pergunta. Sim, respondeu. Uma outra coisa, o aposentado, vamos falar assim, o aposentado que ganha um salário mínimo, né, que tem todo o direito de ter sua casa, né? Qual a possibilidade que esse aposentado com um único salário teria de ter acesso a esse mesmo projeto, a esse mesmo financiamento, ainda que 30% desse um salário mínimo, que rodaria R$ 135, seria o valor máximo de uma parcela que ele poderia chegar, né? Depois se eu estiver errado. Levando em consideração tudo isso, e que os valores que ocorrem em cima disso, depende do valor do imóvel, do tempo que ele vai estar colocando, está distribuindo essas parcelas de financiamento dele. E a questão da renda, quanto menor a renda, menor será o juro, como o senhor falaram, a questão de que até que valor de financiamento poderia estar chegando ao aposentado que tem apenas um salário mínimo como renda. Quer dizer, isso é uma forma muito ilustrativa, né? Não são valores reais, mas qual seria um valor máximo que esse aposentado poderia estar chegando? Eu queria voltar um pouquinho na questão da Minha Casa Minha Vida, simplesmente para reforçar, porque o Baldassar já respondeu desde mas eu queria reforçar. O programa foi criado em março desse ano e com esse audacioso propósito de construir 1 milhão de moradias no país inteiro. Inicialmente ele saiu para municípios apenas com mais de 100 mil habitantes ou nas regiões metropolitanas, né? E em função de muita discussão política que houve, abriu-se para municípios com mais de 50 mil habitantes, e hoje a gente tem uma amplitude do programa aí voltada para todos os municípios do país. Qualquer pessoa de qualquer cidade que pleiteie um financiamento na Caixa e atenda às condições do programa, ele recebe o benefício na forma de subsídio. Então isso eu queria ficar bem claro. Existe benefício do programa Minha Casa Minha Vida para as pessoas que moram em Iguatama. Okay? A questão dos aposentados, o programa, a Caixa Federal, de uma maneira geral, ela atende a população de baixa renda nos financiamentos imobiliários. Sem querer falar mal dos bancos, mas os
bancos, infelizmente, eles não têm a amplitude nos financiamentos como a Caixa alcança. Isso é notório e a prova disso, falando no Banco Central, a Caixa hoje tem mais de 90% dos financiamentos imobiliários do país, por esse fato, de atender a população de baixa renda. Agora, é claro que, em se tratando de um valor maior, todo negócio imobiliário pressupõe um valor maior. E o valor de financiamento depende da renda. É claro que o aposentado ou o trabalhador de um salário mínimo, às vezes ele não consegue um valor suficiente de financiamento. Ele tem acesso ao crédito, tá? Basta que ele cumpra os requisitos lá, falta de valor, né, questão de ter idoneidade, para não ter restrição no nome dele, desde que ele atenda o preceito, ele tem acesso ao financiamento. Por coincidência, hoje eu atendi uma construtora na agência que pretende fazer um empreendimento aqui na cidade. E a intenção é vender os imóveis na faixa aí de R$28 mil. Considerando o benefício do Minha Casa